Boa noite, eu sou Murilo Critico e graças a Deus a gente tem um pouquinho de frescor nas coisas às vezes. Às vezes o cinema, às vezes essa galera que é paga pra pensar em filmes nota que já tá de saco cheio de uma tendência. E isso pra mim tem sido os filmes de horror sobrenatural, de horror religioso, de horror de fantasmas. Cara, não é o primeiro, não é o último. A gente tem 1 zilhão de feiras, 1 zilhão de atividades paranormais, 1 zilhão de etc, etc, etc. E o que isso tem a ver com substância? Tudo. Nos áureos anos 80, anos 90, o Rick e Morty falava sobre os Cronenbergs, que é esse tipo de horror que parecia estar meio morto. E substância é uma vertente desse horror, que é o horror corporal. É a ideia de que existe algo dentro de você, algo acontecendo dentro do seu corpo, dentro desse seu templo de carne que você não controla. E esse negócio vai de dentro para fora te destruindo. E a substância, para quem não viu, espero que você não esteja aqui se você não viu, porque aqui tem muito spoiler. Cada semana você tem essa atriz, essa atriz não, né? Essa influencer fitness, ela se descobre, se percebe velha, e o mundo também começa a percebê-la como velha. A forma com que o maravilhoso, acho que é o Dennis Quaid quem faz, é sempre nojento, sempre esquisito, esse sorriso sempre ruim, meio feio dele. E no começo do filme já falam pra ela que ela já tá chegando no crepúsculo de si. Do crepúsculo dessa existência que ela escolheu para ela, a existência de uma dona de um programa fitness de TV. E ela passa sempre por esse corredor cheio das conquistas dela, das conquistas antigas dela. Esse corredor é uma representação do tempo passando sobre ela. E nesse corredor o tempo ele é soberano. Ela não tem como vencer o tempo dentro desse corredor. É a representação da TV. E quando ela encontra essa substância que te faz ficar uma semana na sua melhor versão e uma semana na sua pior, você tem o horror corporal. Tanto a menina nova, a Sue, ela é incapaz de lidar com a ideia de que ela tem que voltar a ser alguém que já está no crepúsculo de si, como ela velha não consegue lidar com a ideia de que tem essa pessoa, essa novinha, essa melhor versão de si mesma conquistando o mundo enquanto ela fica trancada dentro de casa esperando a sua semana passar. A tragédia das duas vai convergindo para dentro de si. O resultado? Desastre, não tem como ser diferente. E aí você tem várias referências dentro do filme que tornam a experiência mais assustadora. As várias referências a 2001, Odisseia no Espaço, o grande banheiro dentro dela, falando sobre o futuro chegou nesse caso. O futuro chegou, ela tem uma casa gigantesca, limpíssima, tão limpa que chega ao ponto de ser esquisita, cheia estranha. Assim como a versão nova dela. A sua é tão bonita dentro desse filme, ela é tão mágica dentro desse filme, que ela chega a ser incômoda. Como a casa é, como o banheiro é, como aquele corredor gigante que leva até o banheiro é. Tudo é feito de forma com que ele é tão bonito que passa a ser esquisito, ele é tão bonito que se torna irreal. Por isso as referências de 2001 Odisseia no Espaço. Em 2001 Odisseia no Espaço a gente está falando sobre o futuro, tem esse momento que o astronauta ele abre uma porta e ele dá de cara com uma versão velha de si mesmo. Aqui a Elizabeth ela abre essa porta, ela dá de cara com uma versão perfeita de si mesmo. E é aí que o pesadelo começa. É claro que essa não é a única referência. Além de 2001 Odisseia do Espaço, uma referência primordial nesse filme é o retrato de Dorian Gray.
Escrito pelo Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray é esse rapaz novo que se descobre apaixonado por si mesmo e ele amaldiçoa a existência de não ser o quadro belíssimo de si. Porque o quadro não envelhece, o quadro é eterno. Ele envelhecerá. E aí alguma criatura escuta isso e decide trocar a alma dele do corpo para a pintura. E com o passar do tempo, toda vez que ele vê essa pintura, ele fica um pouco mais agoniado, um pouco mais paranoico. Porque a pintura, além de envelhecer como ele não envelhece, ela também demonstra os pecados dele. E por que isso é importante para a substância? Porque a gente tem duas grandes imagens estáticas que são muito importantes. A imagem da Sue fora de casa e a imagem da Elizabeth dentro. Tu nota o quanto a imagem daquilo que você não é, como a imagem dos seus pecados, como Dorian Gray, é relevante para as duas. A primeira coisa que a Sue faz é tirar a imagem dela velha de dentro da casa. E quando a Elizabeth começa a enlouquecer, o que ela faz? É tampar a imagem da Sue. Curiosamente, o Dorian Gray também faz isso. Quando ele tem aquele quadro dele representando tudo que ele tem de ruim, a primeira coisa que ele faz é tentar esconder ele. É tentar tampar ele, de certa forma. E quando não tem mais volta, quando o uso da substância, a arrogância da Sue, a falsa inocência da Elizabeth, quando tudo isso leva para um caminho que não tem mais volta, quando a tragédia está se estabelecendo, é quando entra a última referência que é para mim relevante nesse filme, que é a mosca, que é esse horror em que dentro do seu corpo estão acontecendo tantas coisas dentro do seu corpo que você se torna uma versão monstruosa de você. Tudo que a Elizabeth e a Sue queriam era aprovação alheia. É o desejo de ser amado e querido por aquilo que você é. E as duas conseguem confluir para a tragédia de perder ambas as existências. Ela não pode mais existir como Elizabeth, ela não pode mais existir como Sue, ela passa a existir apenas como um monstro. Então qualquer afirmação e qualquer querer ou amor que venha daquilo está só na memória delas. Na necessidade, na vontade de querer ter o mundo de novo, ela perdeu as duas imagens. Ela perdeu a Sue e ela perdeu a Elizabeth. E é por isso que no final ela volta para a estrela dela. Porque no grande esquema das coisas, a única coisa que realmente sobreviveu é aquela calçada. Que curiosamente é ignorada por todo mundo. Esse foi Murilo Critica, A Substância. Que bom ter esses filmes que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sobrenatural de vez em quando. É um refresco pro gênero de horror. Curta, compartilha. Até a próxima.